sou a Ilana da Mercatur, sou membro da UGART e eu tenho o prazer de receber aqui o Alexandre Risocort. Acertou. Acertei. E eu vou ler o currículo dele, depois eu faço uma apresentação mais informal, tá? Ele é especialista em turismo e hotelaria de luxo, com ampla experiência adquirida ao longo da sua trajetória internacional. Mestre em gestão turística e hotelaria, atuou no setor comercial e marketing de hotéis em Paris, Borgonha e São Paulo. Com sólida expertise em vendas, distribuição, operações e MICE, Alexandre construiu uma valiosa rede de contatos, fruto de suas experiências profissionais e de sua paixão pela hospitalidade. Sua visão estratégica e dedicação ao setor refletem seu compromisso com a excelência no universo da hotelaria e viagens de luxo. Agora, sendo um pouquinho mais informal, vou apresentar ele como CEO da Version Unique, um escritório de representações, tanto de hotéis como destinos, como DMCs. O Alexandre é francês, mas de coração brasileiro. De coração gaúcho. Gaúcho. É. Ele escolheu o nosso país, que é dele, e traz essa grande expertise para nós, que todos nós do setor temos a alegria de ter ele conosco para compartilhar toda essa experiência. Então, nós vamos começar nosso bate-papo aqui, fazendo a seguinte pergunta: o que é luxo no turismo? Ixi, pergunta complicada, complexa. A gente não tem uma definição exata, eu diria, né? Mas o turismo o luxo, né? Sempre foi alguma coisa de valor alto, né? Isso anos atrás. Só que hoje em dia esse valor alto é apenas um dos componentes do luxo, né? No turismo de luxo temos um valor alto, hotelaria, serviços, etc. Mas a gente vai acrescentar coisas intangíveis para a viagem do nosso passageiro, tá? E acima então desse valor alto vai ter uma multitude de experiências, de contatos que a gente vai fazer com o passageiro, etc. Muitas coisas intangíveis que a gente vai falar hoje, mas eu diria que esse luxo é isso, é o valor alto de um pacote e depois tudo que vocês vão fazer. Experiências, personalização, vamos agregar mais a esse valor, tá? Mas não vai ser mais caro. Bom, eu vejo aqui muitas agências que já trabalham num mercado mais premium, ou viagens mais privativas, experiências personalizadas, mas eu também acredito que tenham muitas agências que gostariam de ingressar nesse mercado e que ainda não ingressaram. E poderiam aproveitar essa oportunidade aqui para perguntar para o Alexandre como trabalhar esse cliente de luxo, como atrair ele para a sua agência e como conseguir fechar uma venda realmente de luxo. Sim. Assim, muita gente pode considerar, reserva através do sistema B2B da Expedia um hotel 5 estrelas, um transfer privativo, e isso estou vendendo luxo. Tá. Só que eu sempre conto a rotina que eu tinha como hoteleiro lá na França e também aqui, lá em São Paulo. Quando a gente fazia o briefing de manhã, todos os dias, a gente pegava a lista das chegadas, tá? E é muito simples. Tudo que era de pessoas que a gente não conhecia, reservas feitas através da Booking, através da Expedia, através de qualquer broker, a gente colocava nos piores quartos. Depois a gente tinha as reservas, que tinham o mesmo valor, o mesmo tipo de quarto, mas a gente sabe, né, que um hotel tem quartos melhores do que outros dentro da mesma categoria. A gente colocava o hóspede dentro de quartos melhores se a gente tinha
um certo relacionamento com a pessoa que fez a reserva. Por exemplo, eu conheço a Ilana. A Ilana fez uma reserva para uma agência e ela me mandou uma mensagem, me deu um pouco de informações sobre o passageiro. Daí, eu vou colocar o melhor quarto. Eu vou colocar um quarto melhor. Eu vou me esforçar a entregar alguma coisa melhor. Então, são 2 passageiros, 2 hóspedes, que vão ter pago o mesmo valor de quarto de luxo, mas que vão ter 2 experiências diferentes. Tá? Um vai ter alguma coisa muito básica, e até ruim, porque às vezes tem quartos sem vista, etc., dentro das mesmas categorias. E um passageiro, um hóspede, que passou através de vocês, que se esforçaram a reservar através de fornecedores de qualidade, de falar para a gente que vocês reservaram através, né, para tal passageiro. Então, a gente vai, obviamente, ir além, a gente vai querer ir além. Né? Então, tem esse lado da preparação da viagem. Eu diria que o primeiro passo para ingressar no segmento de luxo é se capacitar. Exatamente o que eu estou fazendo agora. Exatamente o que a Algar está fazendo com essa feira. É viajar. Vocês têm que investir tempo e dinheiro conhecendo hotéis, conhecendo fornecedores, ir atrás das pessoas que representam destinos, hotéis, fornecedores, etc. Porque tem muitas agências no Brasil, né? Eu não conheço todo mundo. Então, vocês têm que fazer esse primeiro passo de vir falar com a gente, conversar, criar essa rede de contatos, tá? E ir atrás de bons fornecedores, por exemplo, né? Como, por exemplo, todos os membros associados da UGART, a Ilana está aqui, por exemplo. Então, isso é importantíssimo, tá? E isso é o primeiro passo, eu diria, para começar a vender luxo, né? E os fornecedores são essenciais. Tem de tudo. Por exemplo, vende luxo porque eu consegui vender um passeio privativo com uma guia lá em Dubai. Falando, né, de Dubai, que a Paty acabou de sair daqui. Mas, assim, é uma guia que está sozinha lá, que não... Aí ela vai te atender, tá? Mas se ela ficar doente, quem vai te dar o suporte? Será que você vai ter alguém para colocar no lugar? Então, fornecedores bons são essenciais para poder vender uma viagem de luxo. Sempre tem que ter suporte, sempre tem que ter um plano B, C e pessoas que podem te apoiar. Eu sempre também pego o exemplo da França. Na França, a gente tem muitos DMCs ou pessoas que falam para vocês que são DMCs. Só que muita gente não sabe que na França, a partir do momento que vocês montam um roteiro, pega um transfer, pega um guia, vende ingressos de museu, o DMC tem que ter uma garantia financeira, tem que ter um seguro bem específico, tem que ter um cadastro na Tour France, que é o ministro do turismo da França, e muita gente não sabe disso. E aí a gente tem que pedir sempre, mas espera aí, me manda esses documentos para ver realmente se você é um fornecedor de qualidade e que eu posso enviar os meus passageiros para ter uma experiência de luxo. E isso, por exemplo, que as operadoras fazem, vão atrás, mas assim, isso tem um valor financeiro, real, porque vai ser mais caro. Mas vocês vão entregar alguma coisa de qualidade e a gente sempre fala, quando a viagem dá tudo certo, tá ótimo. Mas o dia que der problema, dá muito problema, tá? Então, isso, eu diria que a preparação, capacitação, viajar, ir atrás de fornecedores seria o primeiro ponto. Eu acho que são pontos bem importantes assim para a gente ter em mente. Acho que aquela primeira fala, né, dos self-bookings, né, que a gente acha que fazendo num sistema, mesmo que seja um hotel de luxo, um hotel 5 estrelas, que o passageiro vai ter o mesmo serviço, a gente já entendeu que a personalização da viagem ela é a palavra-chave para começar uma viagem de luxo. Personalização. Pessoas por trás. Então, essa rede
da agência, entender o propósito do cliente, buscar uma operadora confiável no Brasil que vai poder dessa consultoria e que, no momento que fizer a reserva do hotel, essa reserva vai chegar de uma forma diferente, esse cliente vai ser atendido de uma forma diferente. E isso que o Alexandre falou é a chave do sucesso. Escolher os fornecedores, né? Se a gente só for ou pelo preço ou por uma dica do boca a boca e não for realmente se informar qual é o histórico dessa empresa, o nível de entrega do serviço, o nível dos guias, não tem como ser uma viagem de luxo, mesmo que ela custe caro, né? Ou que ela custe muito. Então, eu acho que são coisas muito importantes. E aí, agora, eu quero tocar num ponto bem delicado. Então, agora que a gente vai fazer essa personalização toda, entender o propósito do nosso cliente, buscar fornecedores adequados para essa viagem, nós vamos fazer tudo isso de graça, esperando que o cliente feche a viagem conosco, ou nós cobraremos um FII para dar toda esta consultoria? Qual é a tua opinião sobre isso? Então, to fee or not to fee? Olha, alguém já foi ver o médico pedindo dicas de graça? Ou advogado? Ninguém. E vocês têm que conseguir se vender. Tá? Tudo que eu falei para poder ingressar no mercado de turismo, de luxo, que é de se capacitar, ir atrás de fornecedores, todo o tempo que vocês estão passando hoje, a tarde inteira, quando vocês vão voltar para casa, ninguém vê que às 10 da noite vocês vão estar respondendo os e-mails, os WhatsApp dos clientes, né? E o cliente, às vezes, ele não sabe, ele não valoriza isso. Então, vocês têm que se vender através de uma taxa de consultoria. Isso eu acho importantíssimo. Mas o meu cliente, se eu falar isso, ele vai falar, não, então vou ver outra pessoa. Ótimo. Porque vocês vão ter feito um filtro de uma pessoa que não considera o seu trabalho. Tá? Porque realmente, tipo, a minha irmã, nossa, pavor quando ela faz isso. Ela me manda mensagens do tipo, Ale, eu estava com uma cliente, ela veio vir para o Brasil. Você pode dar algumas dicas? Eu falei, tá. A última vez, assim, eu falei, tá, mas quanto que ela vai pagar para essa consultoria minha? Ela falou, mas como assim? Eu falei, ué, quando você faz a massagem, que ela tem um salão de beleza, eu falei, quando alguém vem fazer uma massagem no seu salão de beleza, as pessoas pagam? Sim, elas pagam para quê? Pagam por serviço. Então, mas o meu conhecimento, ele tem um valor. E, além disso, não é somente conhecimento, é tempo. Né? O tempo que a gente passa com o cliente, o tempo que a gente investe fazendo capacitação, conversar com fornecedores, etc. Então, eu acho que essa consultoria ela é realmente essencial. E realmente falar não também para o cliente, não vou fazer isso, eu não vou te atender se eu não tiver essa taxa de consultoria, o cliente fala, opa, espera aí, primeira vez que isso acontece. Se vocês vão dar para o cliente também uma certa segurança, né? Mas, obviamente, vocês têm que conseguir se vender e explicar o porquê da cobrança dessa taxa. E essa taxa, de qualquer forma, se vocês tiverem medo de cobrar, ela pode ser descontada depois que a viagem for fechada, sem problema nenhum, né? E eu tive um exemplo assim, 2 dias atrás, de um agente de viagem que eu estava conversando com ele, ele ficou extremamente bravo porque ele estava tentando fechar uma viagem de Suíça durante fazia 10 meses que ele estava organizando, né? Porque assim a gente pode ter o exemplo de um cliente que já é fiel, fala, não vou cobrar uma taxa de consultoria para um cliente que já comprou 10 viagens comigo. Não, vocês vão cobrar também. Por quê? Assim, são dicas que eu estou dando, obviamente. Mas o caso dele, casal, Suíça, 10 meses de organização da viagem. Semana passada,
O casal fala, minha filha vai viajar também com a gente. Tá, beleza. Ele organiza tudo de novo, faz todo o trabalho de atualizar os orçamentos, os hotéis, etc., de quarto conectante e tudo mais. A filha tinha uns 20 anos, mais ou menos. E ontem, ele recebeu uma ligação do cliente e falou, olha, a minha filha, então, ela fez tudo, ela reservou tudo, então não vou precisar mais dos seus serviços. Cliente que já tinha comprado muitas vezes com ele. Então, não é porque um cliente que é fiel que ele pode não fazer esse tipo de coisa, né? Então, acho que é essencial. E a gente teve... E também, eu respeito ao fornecedor, respeito ao DMC, respeito ao hotel, respeito à operadora de turismo que está ajudando vocês a vender. Vocês vão fazer um filtro, né? A taxa de conversão ela vai ser bem maior, né? Que a gente, é muito trabalho atrás, né? E vocês têm que falar também para o cliente que no luxo entregar para amanhã uma cotação de uma viagem de 10 dias, uma viagem personalizada, isso não existe, né? A gente tem que respirar fundo e esperar um pouco, né? Eu sei que é complicado nos dias de hoje, mas isso é importantíssimo. A gente teve um caso recente de uma agência que deu muito trabalho para a gente, uma viagem de Itália. Então, a gente organizou tudo. Também foram mais ou menos 2 meses de organização. E, no momento de fechar, o cliente fala, tá bom, vou reservar. Dia seguinte, mudo de ideia. Então, a gente cancelou toda a viagem. Há grande chance de ele ter comprado tudo direto, né? Mas a agência, ela tinha cobrado $300, 300 euros, que era a Itália, para o passageiro. Essa agência, eu mal conhecia ela. O que ela fez? Ela pediu para a operadora e para o DMC emitirem uma nota de $100 para agradecer o serviço que eles fizeram. Ele falou, eu cobrei $300, a gente vai dividir essa taxa de consultoria em três partes iguais. Isso daqui, para mim, assim, essa pessoa, toda vez que agora ela me manda um WhatsApp ou me manda um e-mail, eu respondo na hora. Essa pessoa ganhou um respeito muito grande da parte dos fornecedores. E é isso que vocês têm que construir também no luxo. São essas relações interpessoais que são importantíssimas. A gente pode vender coisas caras, mas o que é importante e o que o cliente está procurando com vocês é essa personalização. Ele está comprando as relações que vocês têm, todos esses contatos que vocês têm, que vocês vão usar ao longo da viagem, da organização da viagem. Ale, eu queria ir um pouco mais fundo nessa questão que agora tu chegou a entrar no final, que é sobre o tempo de resposta, né? A gente está vivendo a era do chat GPT, que a pessoa entra e diz, faça um itinerário pelo norte da Itália, e acha que o chat vai entregar tudo pronto, e entra em contato com a agência e quer que em 24 horas uma viagem toda privativa, toda elaborada, com multidestinos, seja entregue num prazo muito curto. Então, o Ale está falando isso, que uma viagem feita, tailor-made, especialmente para aquela família, especialmente para aquele casal, ela tem um tempo de elaboração. E eu entendo que começa pelo briefing bem feito. Para a gente não fazer uma viagem igual para todo mundo, a gente tem que entender o que aquele cliente quer. Então, eu gostaria de ouvir de ti quais são as coisas importantes e o tempo necessário que esse agente de viagens vai despender para realmente poder elaborar essa viagem personalizada. Assim, eu acho que toda vez que vocês se encontram com o passageiro, vocês têm que fazer algumas perguntas chaves.
para entender se esse cliente está pronto a comprar uma viagem personalizada de alto padrão. A pergunta essencial é: qual foi o hotel que você mais gostou de todas as viagens que você fez? Dependendo da resposta, vocês vão entender se um passageiro que já sabe comprar luxo ou não. Se vocês vão poder investir nesse cliente tempo, dinheiro, etc. Tá? Então, acho que essa pergunta é a pergunta essencial para poder entender o tipo de hotelaria que ele já se hospedou e que ele gosta, né? Porque, enfim, se ele responde que ele amou a experiência de ficar no Ibis, nada contra Ibis, tá? Estou no Ibis Styles de Moinhos, por exemplo, mas não é necessariamente uma pessoa que está procurando um pacote com um valor agregado alto que talvez não vai entender o trabalho de vocês, né? E, obviamente, depois fazer algumas perguntas do que ele gosta, qual que é o perfil dele, isso vai entender, mas acho que a principal pergunta, porque ele nunca vai falar o orçamento que ele tem, né? Com os DMCs que a gente representa, o cliente, o DMC sempre fala, mas ali eles vêm com pedidos sem orçamento. Eu falei, sim, mas então vamos perguntar em qual hotel ele já ficou? Aí a gente já entende o perfil. Assim, acho que isso é a pergunta realmente primordial. Eu queria também trazer um outro aspecto, pelo menos assim do nosso dia a dia como operadores. Às vezes as agências nos consultam e quando vem aquela viagem toda elaborada, toda privativa, e ela vai apresentar para o passageiro, por quê? Porque o passageiro não passou o budget, o passageiro diz, não, eu jamais pensei em investir isso na viagem. E aí a agência vai, até que ela se dá conta que a viagem é zero privativa, que o budget que ele quer é totalmente uma viagem compartilhada ou com poucos serviços associados. E aí, o que eu gostaria de trazer para vocês como uma contribuição que eu acho que poderia ajudar vocês a cada vez mais vender viagens de luxo? É nesta viagem com um budget mais reduzido, com menos serviços associados, conseguir introduzir uma experiência premium, uma experiência diferenciada. E aí esse passageiro ele vai entender a diferença de um serviço massificado para um serviço personalizado. Na próxima viagem, quando eles forem pedir para vocês, eles vão dizer, quem sabe nessa viagem eu vou investir um pouco mais e eu vou querer 2, 3 serviços mais personalizados. E, devagarinho, vocês vão conseguindo mostrar o valor e a diferença que isso tem numa viagem. Então, a gente não tem a expectativa que um passageiro que não tem nenhum costume de viajar com experiência, serviços associados, hotelaria de luxo, compre tudo isso de primeira. Então, talvez caiba a vocês, como consultores, ir introduzindo experiências chaves para morder eles e, numa próxima vez, conseguir fazer uma venda com mais serviços. Não sei se tu concorda. Sim, e quando eu falo que a gente vocês têm que se vender e vocês têm que vender essa taxa de consultoria, a gente sempre tem que dar um gostinho do que vocês conhecem, que vocês sabem. Então, vocês vão conversar com ele e falar, que legal, então você está falando isso, estou pensando naquele hotel, estou pensando naquele fornecedor, naquele roteiro, mas vocês entregam só um pouquinho. Aí ele vai querer pagar. Tá? Não dá para falar, não, eu vou te dar algumas dicas somente a partir do momento que você vai pagar essa taxa de consultoria. Não é bem assim. A gente tem que dar um gostinho para ele falar, tá, essa pessoa sabe. Então, eu vou lá, eu vou pagar essa taxa de consultoria, eu vou pagar esse conhecimento, essa rede de contatos. Mas ingressar no mercado de luxo demanda tempo, não é assim, tá?
Então, façam o que vocês estão fazendo agora. Encontrem com fornecedores, podem ir atrás. A gente deu algumas dicas, alguns ganchos para vocês se venderem melhor, aumentar também, né, o markup de vocês. É melhor vender uma viagem de luxo no mês do que 10 viagens de grupo, né? Mas isso demanda tempo. Então, paciência. E a gente está aqui nós, fornecedores, para ajudar vocês a alcançar o segmento do exclusivo. Obrigado. Bom, nós estamos quase terminando e eu queria só trazer mais uma experiência prática para pegar o início da fala do Alexandre, quando ele falou que luxo não é apenas reservar um hotel de luxo, né? Nós fizemos uma reserva num lodge na África, num lugar super exclusivo, para um casal em lua de mel. E nós fizemos todo o briefing da expectativa desse casal. No retorno, a agência nos ligou para nos contar a experiência que eles tiveram. É claro que eles amaram o lodge, eles amaram os animais, eles amaram toda a experiência que eles estavam buscando. Mas qual foi o retorno que eles deram para a agência? Que na primeira noite que eles estavam no lodge, eles estavam jantando, terminou o jantar, eles foram para a cabana deles. Quando eles chegaram e foram tomar banho, a banheira estava quente e com espuma. Ou seja, as pessoas ficaram esperando eles jantar, um ligou para o outro, encheram a banheira, e quando eles entraram às 10h30 da noite, a banheira estava cheia. Então, o que eles lembram foi da experiência da primeira noite de lua de mel deles. Eles tomaram um banho de banheira quente, porque eles não precisaram encher a banheira. Isso, gente, é luxo. Obrigado, gente. Estamos por aqui para quem quiser falar, tá? Um prazer.